O mundo está à beira de uma escalada sem precedentes, e Washington não hesitará em dar um passo decisivo para garantir sua segurança. Com gastos militares batendo recordes históricos, a tensão na Europa Oriental atinge níveis alarmantes. A Polônia, em estado de alerta máximo, mobiliza dezenas de milhares de soldados para reforçar suas fronteiras, antecipando um possível confronto iminente. Enquanto isso, os Estados Unidos preparam uma resposta contundente à Rússia, reativando uma lei da Guerra Fria que pode redefinir o equilíbrio global. Mas o que isso realmente significa para a paz mundial? Novos detalhes sobre os ataques russos revelam alvos estratégicos até então desconhecidos. Na mesma data, um dos principais centros logísticos da OTAN foi visado, levantando suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Moscou. Esses são apenas alguns dos acontecimentos críticos desta sexta-feira, 12 de setembro, que exigem atenção imediata. Para entender a fundo o que está em jogo, acompanhe as análises exclusivas que trazem os fatos com agilidade e clareza, antes mesmo que as informações cheguem aos veículos tradicionais. Aqui você tem acesso ao que realmente importa, os desdobramentos na Rússia, Belarus, Ucrânia e no cenário internacional, explicados de forma direta e sem rodeios. A ansiedade cresce a cada hora. Varsóvia já deslocou 40 mil militares para suas fronteiras com Belarus e Rússia, em uma demonstração clara de que não subestima a ameaça. A resposta russa não tardou. Drones de combate sobrevoaram o espaço aéreo polonês, enquanto exercícios militares conjuntos entre Moscou e Minsk, batizados de Zapad 2025, começam oficialmente nesta sexta. O ministro da Defesa polonês, Cezary Tomczyk, não esconde a preocupação. Segundo ele, esses manobras não têm caráter defensivo, mas sim ofensivo, podendo servir de fachada para uma agressão real. A história se repete. Em 2008, manobras semelhantes precederam a invasão da Geórgia, e em 2014, o mesmo padrão foi observado antes da anexação da Crimeia. Para conter qualquer avanço, a Polônia e a OTAN reforçam suas posições. A região, que já foi palco do início da guerra na Ucrânia, agora se prepara para receber um contingente massivo de tropas. Nos próximos dias, cerca de 40 mil soldados estarão posicionados na fronteira prontos para agir. A tensão escalou ainda mais quando caças poloneses e holandeses derrubaram drones russos em território da aliança, um incidente que ocorreu poucas horas antes do início dos exercícios. Varsóvia não descarta que o verdadeiro alvo seja o corredor de Suwałki, uma faixa de terra vulnerável entre Belarus e o enclave russo de Kaliningrado, considerada o ponto mais frágil da OTAN. Enquanto isso, a Alemanha dá um passo histórico. O comandante supremo das forças aliadas na Europa, general Alexius Grinkevičius, anunciou em Vilnius que uma brigada militar alemã será permanentemente estacionada na Lituânia. Trata-se de uma medida sem precedentes, que reforça a dissuasão no flanco oriental da aliança. Este é um avanço crucial para fortalecer nossa capacidade de defesa, declarou o general. Mas será que o ataque com drones foi intencional ou apenas um erro de cálculo? As autoridades ainda investigam, cruzando dados de múltiplos sensores para esclarecer o ocorrido. O que se sabe é que, pela primeira vez, uma unidade militar ocidental de grande porte será instalada a poucos quilômetros de Kaliningrado, transformando a região em uma fortaleza estratégica. Apesar da gravidade da situação, o chefe da inteligência ucraniana pede cautela. Ele alerta que esses exercícios não devem ser interpretados como um sinal automático de invasão. Para entender melhor os riscos, conversamos com o analista militar Władysław Selizno. Segundo ele, os exercícios Zapad 2025 envolvem cerca de 100 mil soldados russos e bielorrussos, com foco em operações conjuntas em múltiplas frentes. O objetivo é testar a coordenação entre as forças de Moscou e Minsk, especialmente em cenários de guerra híbrida e mobilização rápida, explica. Além disso, há indícios de que os exercícios sirvam como cobertura para movimentos mais amplos, incluindo a infiltração em estruturas de governo de ambos os países. Estamos diante de um processo meticulosamente planejado, que pode consolidar ainda mais a aliança militar entre Rússia e Belarus, acrescenta. Mas qual será o desfecho dessa escalada? Selizno acredita que após os exercícios, as tropas russas retornarão às suas bases, mas não sem antes deixar um legado de tensão permanente. Enquanto isso, as agências de inteligência ocidentais confirmam que um dos alvos prioritários da Rússia é a cidade polonesa de Rzeszów, um dos principais hubs logísticos para o envio de armas à Ucrânia. Dados obtidos pela imprensa alemã revelam que durante um ataque recente, pelo menos 5 drones russos foram direcionados para uma base da OTAN na região. 3 deles foram interceptados por caças F-35 holandeses,
enquanto outros 2 caíram antes de atingir o alvo. A OTAN já elevou seu nível de prontidão, mas o mistério permanece. Os drones carregavam explosivos ou eram apenas uma provocação para testar a reação da aliança? 2 outros drones violaram o espaço aéreo da Lituânia na mesma manhã, reforçando a teoria de que Moscou está avaliando as defesas ocidentais. Se foi um teste, a Rússia já obteve informações valiosas, afirma Celizno. A resposta da OTAN foi lenta e descoordenada, o que pode encorajar novos ataques. Ele destaca que a falta de uma reação firme à violação do espaço aéreo polonês envia um sinal perigoso. É como se estivéssemos dando carta branca para que a Rússia aumente a pressão, seja por meio de ataques diretos ou de operações de desestabilização. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos dão uma demonstração de força. A Câmara dos Representantes aprovou um orçamento de defesa recorde, próximo a 900 bilhões de dólares, um dos maiores da história. Porém, por trás dos números, esconde-se uma batalha ideológica feroz. Os republicanos impuseram restrições severas a políticas de inclusão de gênero nas Forças Armadas, transformando o projeto de lei em um campo de batalha cultural. O texto prevê aumentos salariais para os militares, modernização do arsenal e maior prontidão defensiva, mas também proíbe tratamentos de afirmação de gênero e limita o acesso a abortos para integrantes das Forças Armadas. A medida, que retoma políticas da era Trump, gerou revolta entre os democratas, mas a maioria progressista acabou apoiando o projeto para garantir os recursos essenciais à defesa. Em meio à polêmica, uma surpresa para a Ucrânia. Apesar das críticas de figuras como Marjorie Taylor Greene e outros aliados de Trump, a Câmara rejeitou uma emenda que cortaria a ajuda militar a Kiev. No orçamento aprovado, 400 milhões de dólares foram reservados para a segurança ucraniana. Além disso, o Pentágono agora terá que notificar o Congresso caso decida suspender o envio de armas, uma resposta direta aos bloqueios ocorridos no verão. Para efeito de comparação, a versão do Senado prevê um valor ainda maior, de 500 milhões, o que deve levar a negociações acirradas para a redação final. O destino desse orçamento agora depende do Senado, mas o clima político nos Estados Unidos está cada vez mais polarizado. Se a divisão interna se aprofundar, a questão do apoio à Ucrânia e o futuro das Forças Armadas americanas podem se tornar o principal campo de batalha entre esquerda e direita. Enquanto isso, Washington contra-ataca no fronte legislativo. Um projeto de lei apresentado no Congresso busca reviver a emenda Jackson-Vanik, uma legislação da Guerra Fria que impõe sanções comerciais a países considerados violadores de direitos humanos. Desta vez, o alvo é a Rússia. O autor da proposta, o congressista republicano Joe Wilson, não mediu palavras. A Rússia é uma ditadura terrorista, e o comércio com ela deve ser interrompido. Ele vinculou a iniciativa diretamente ao ataque com drones na Polônia, reforçando a narrativa de que Moscou representa uma ameaça global. Se aprovada, a medida terá consequências profundas para as relações econômicas entre os dois países, marcando mais um capítulo na escalada de hostilidades. E não poderia ser diferente. O comércio com Moscou deve ser completamente interrompido. Wilson não poupou críticas às tentativas passadas de reaproximação, como a famigerada redefinição dos tempos de Obama e Kerry, que, segundo ele, apenas pavimentou o caminho para a anexação da Crimeia. Foi justamente naquele momento, lembrou o congressista, que a histórica emenda Jackson-Vanik, que há décadas bloqueava relações comerciais normais com regimes que restringiam a liberdade de emigração, mirando diretamente a União Soviética, foi revogada. Formalmente substituída em 2012 pelo Magnitsky Act, a medida agora pode sofrer um retrocesso ainda mais drástico, uma blocada comercial total imposta pelos Estados Unidos à Rússia. Enquanto isso, o mundo dos negócios assiste a uma reviravolta histórica. Elon Musk, até então o homem mais rico do planeta, viu seu reinado ser abalado em questão de horas. O cofundador da Oracle, Larry Ellison, de 81 anos, ultrapassou o bilionário das Teslas e foguetes após um salto estrondoso em sua fortuna. 110 bilhões de dólares em um único dia, elevando seu patrimônio para impressionantes 393 bilhões de dólares. O motivo? Um crescimento explosivo das ações da Oracle, impulsionado por contratos bilionários na área de computação em nuvem. As ações da empresa dispararam 40%, catapultando Ellison para o topo da lista de magnatas, enquanto Musk, com seus 385 bilhões de dólares, amarga uma tendência de queda. O golpe mais duro veio da parceria com o Pentágono, que, segundo analistas, desviou o foco dos projetos comerciais da Tesla. A Oracle, por sua vez, vive um renascimento.
A empresa projeta um crescimento de 77% em seu setor de nuvem já em 2022, com receitas que podem atingir 144 bilhões de dólares apenas nesse segmento. Ellison, um veterano da indústria de tecnologia, provou que gigantes como a Oracle, longe de serem dinossauros ultrapassados, ainda têm fôlego para surpreender. Inteligência artificial, big data e computação em nuvem. O que parecia domínio exclusivo de startups inovadoras agora é território de um império consolidado. Enquanto Musk brilha com seus carros elétricos e foguetes, Ellison domina com bancos de dados e contratos governamentais de bilhões. 2 titãs, 2 eras, um mesmo jogo. Quem dita as regras do futuro? Mas as fronteiras da inovação não se limitam à Terra. A NASA acaba de anunciar um possível avanço histórico na busca por vida extraterrestre. Dados coletados em Marte sugerem que micro-organismos podem ter existido no planeta vermelho há milhões de anos. Há um ano, acreditávamos ter encontrado sinais do que poderiam ser vestígios de vida microbiana, revelou o chefe da agência espacial. Enviamos os dados para análise independente e os resultados são claros. Se não houver outra explicação, este pode ser o indício mais convincente de vida em Marte já registrado. A descoberta não apenas aproxima a humanidade de responder à pergunta que ecoa há séculos: estamos sozinhos no universo? Mas também redefine os limites da ciência. Os cientistas, embora cautelosos, não escondem o entusiasmo. A possibilidade está diante de nós. Enquanto isso, na Terra, a natureza mostra sua força implacável. Bali, o paraíso turístico da Indonésia, foi tomado por um estado de emergência após inundações devastadoras que já deixaram 14 mortos e 2 desaparecidos. Mais de 56 mil pessoas foram evacuadas, e as autoridades alertam para novos temporais nos próximos dias. Turistas são orientados a permanecer em seus locais de hospedagem e evitar deslocamentos desnecessários. A tragédia que expõe a vulnerabilidade de destinos paradisíacos diante das mudanças climáticas serve como um lembrete urgente: o planeta não espera. E assim chegamos ao fim deste panorama, repleto de reviravoltas, descobertas e alertas. Se você chegou até aqui, obrigado pela confiança. Seu engajamento, comentários, curtidas e compartilhamentos é o que nos permite crescer e levar informação de qualidade cada vez mais longe. Juntos fazemos a diferença. Até a próxima com mais notícias que importam. Que seus dias sejam tão surpreendentes quanto as histórias que contamos.